A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária do terceiro trimestre de 2025, a lição 1, que tem um tema, a igreja que nasceu no Pentecostes, né? Porque estava vendo ali a festa de Pentecostes e os discípulos ficaram ali reunidos orando, como Jesus ordenou a ele, e ali ele foi revestido com o poder do alto para pregar o evangelho do reino. Esse terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem um tema, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né? Porque mesmo a igreja passando perseguições, mas ela cresceu. Ela cresceu porque os discípulos estavam o quê? Sendo doutrinados, viviam em comunhão e tinham fé em Cristo Jesus. E ela foi o quê? Crescendo. Cada vez mais foi crescendo, né? Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Você muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Continue curtindo e comentando os nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Você muito obrigado. Para mim é uma honra ter você aqui fazendo parte desse canal. Curta os vídeos, comente e, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da sexta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, que tem como tema uma experiência específica e definida, né? Porque foi uma experiência específica para o discípulo e definida, porque a partir daquele momento que eles foram revestidos com o poder do alto, o Espírito Santo passou a fazer morada nele. Ele já tinha o Espírito Santo, mas faltava o quê? Um revestimento de poder do alto, para dar ousadia e poder espiritual a eles, para eles pregar, para eles testemunhar a respeito de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, vamos começar a partir do versículo 4, que diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Veja que Jesus determinou, né? Só olha, fica lá em Jerusalém, não sai de lá, até, né? Até que vocês sejam o quê? Fiquem lá e esperem, né? A promessa do Pai, que Jesus já tinha dito a ele, já tinha prometido a ele que ele seria o quê? Revestido de poder. No verso 5 ele vai dizer, porque João, na verdade, batizou com água, para o quê? Para a remissão dos pecados. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Foi o que aconteceu. Eles ficaram lá reunidos, orando e esperando a promessa do Pai que Jesus tinha falado. E eles foram o quê? Revestidos com o poder do alto. Revestido com o poder do alto para ter ousadia para testemunhar de Cristo, né? Porque o Espírito Santo ele veio para isso, para eles testemunhar de Cristo e ter autoridade espiritual na hora da pregação, na hora da missão. E eles precisavam desse poder do alto, porque sem esse poder do alto, eles não iam conseguir fazer a missão para a qual eles foram chamados. Então, para fazer a missão para a qual eles foram chamados, foi preciso ser o quê? Revestido com o poder do alto, revestido com o Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, é uma palavra de esperança, poder e propósito. O batismo com o Espírito Santo é um presente de Jesus para a sua igreja. É um presente de Jesus para a sua igreja, né? Porque ele disse, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador, que vai vos ensinar e vos fazer lembrar tudo aquilo que eu falei, né? Porque o Espírito Santo veio para isso, para ensinar. E lembrar ao discípulo tudo que Jesus tinha falado. Por isso que Jesus, e eles estavam temerosos, com medo, porque o mestre estava indo embora, mas ele não deixou eles órfãos. Ele enviou quem? O Consolador. Ele nos limpa com água e nos reveste com fogo. Não basta apenas ter boa intenção, precisamos do poder do alto para viver e servir com eficácia. Não basta só ter boa intenção, não basta só querer dizer que é um bom crente, não. Ele precisa do poder do alto para viver, né, que ele vai viver como crente, testemunhar. A vida dele vai ser um testemunho para outras pessoas e ele precisa dele para servir com eficácia, servir de maneira correta. Por isso que ele precisa do revestimento de poder do alto, ele precisa do Espírito Santo habitando nele para ensinar, para lembrar, para consolar, para fortalecer ele. Sem o Espírito Santo não é possível fazer a obra de Deus com eficácia. É preciso ter o Espírito Santo guiando em tudo. Por isso que Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que sejas revestido com o poder do alto.
né? Foi isso que ele disse. Diz assim no verso 8. No verso 8 ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tá vendo? É preciso disso, porque sem isso, eles não iam ter ousadia para testemunhar de Cristo. Observe que quando Cristo vai embora, eles estão no cenáculo lá, escondidos, as portas fechadas, ninguém estava vendo eles, porque eles estavam com medo, estavam temendo a perseguição. Mas a partir do momento que eles são revestidos de poder do alto, eles saem e começam a testemunhar de Cristo com ousadia e com eficácia. A vida deles foi transformada, eles começaram a testemunhar, tanto com a vida, tanto com a palavra, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos transforma e nos dá ousadia, dá força, faz com que a nossa fé seja eficácia, e com isso nós temos poder, com isso nós podemos propagar o evangelho do reino com eficácia, viver para Cristo e pregar o evangelho dele sem medo, né? Com coragem, para que as pessoas vejam que Cristo, o Espírito Santo de Deus, transformou a nossa vida. E é isso que eles precisavam disso. Por isso que ele diz aqui, é uma palavra de esperança, poder, propósito, que vem o poder do alto com um propósito. Propósito é o quê? Testemunhar de Jesus, falar de Jesus para outra pessoa, mostrar o que Jesus fez na nossa vida e pode fazer nas outras pessoas. Por isso que faz necessário ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Não basta só ter boa intenção, porque boa intenção muita gente tem, mas muitas vezes não tem o Espírito Santo. Então é preciso ter o Espírito Santo para que eles possam nos ajudar, para que eles possam se utilizar de nós na propagação do Evangelho do Reino. Então, se você ainda não é, busque, ore, peça, que no momento certo e na hora certa, Jesus vai lhe batizar com o Espírito Santo, né? Porque ele batiza quem quer, como quer e quando quer. Amém?